Oi gente, welcome back to another video. Esse vídeo vai ser mais paradinho, talvez mais chato, mas é que eu acho legal de trazer e postar mesmo, sabe? Que é... eu vou fazer 3 cursos e eu acho legal de mostrar. Aí eu tô aqui com minhas várias canetas e coisinhas pra eu ir anotando o que eu achar interessante. E vários post-its também sobre esses 3 cursos que eu vou fazer. Esse primeiro curso é sobre dicas de atendimento a pessoas com restrição de mobilidade. Então, vou botar aqui. E são dicas não só para pessoas que têm deficiência física, elas também são para pessoas que têm outros tipos de deficiência, como deficiência cerebral, deficiência auditiva, qual que é essa? Deficiência visual. E deixa eu pensar também. Deficiência física, visual, auditiva, cerebral e mental. Mental e paralisia cerebral também é interessante, né, de estar discutindo. E a primeira unidade é sobre conviver com as diferenças, com as deficiências, né? E aí fala que, tipo assim, a gente tem que, na hora de se aproximar da pessoa, a gente tem que fazer com que seja uma aproximação bem sutil para não deixar a pessoa se sentir como se você estivesse invalidando ela, né? Porque quando a pessoa adquire ou realmente nasce com essa restrição, ela já consegue se virar muito bem sozinha, normalmente. Mas é claro que em algumas situações elas vão precisar de uma ajuda e tal. E é muito importante que tenha alguém que consiga lidar com isso de forma bem sutil, né? E a gente começa com pessoas com deficiência visual, que a gente tem que pensar em se aproximar da pessoa fazendo alguma barulho, né? Alguma coisa que mostre que tem alguém chegando perto delas. Dá um jeito de se mostrar pra pessoa o jeito que você é, pra pessoa conseguir te tratar da mesma forma também, né? E aí tem dois tipos, assim, de deficiência visual, que é a baixa visão ou cega. Pessoas que não, realmente não têm visão nenhuma. E a baixa visão, que é pessoas que têm que ter uma letra maior, né? Os símbolos com as cores mais vibrantes e tal. Que a gente precisa estar ajudando em algumas situações, como no ônibus, né? Em metrô, assim, que a gente tem que estar acompanhando. E sempre que estiver acompanhando, dar abraço. Então, sempre tá descrevendo, então falando, agora a gente vai ter um buraco aqui na frente. Se for estreito, agora a gente vai passar num lugar bem estreito. Aí você bota o braço mais pra trás pra pessoa conseguir te acompanhar por trás. Na hora que a pessoa for sentar, falar assim, aqui tá o braço da cadeira e tal. Mostrar pra ela, né? Descrever o espaço e tal. Porque, né? Faz sentido.
pra ajudar a pessoa, pra pessoa também não ser constrangida nesse momento, né? Então, falar com os motoristas de ônibus também, né? Pra não parar em pé de árvore, de banca, porque isso tira um pouco da awareness da pessoa. Então, da forma da pessoa se situar. É uma boa. Não deixar ele parar fora do ponto, né? E deixar os cães guias entrarem no ônibus também é muito interessante. E tem a deficiência mais física, assim, que precisa usar a cadeira de rodas, que aí, né, vai estar demorando mais pra tá locomovendo, então você precisa ter uma paciência e realmente com uma parte mais... Respeitar, né, o ritmo de cada pessoa. Aí aqui tem dicas pra cada negócio, então, tipo assim, ter atenção com as barreiras arquitetônicas, então, tipo assim, uma pessoa que tá com cadeira de rodas, levantar um pouco assim e ajudar a pessoa, né? Então, tipo, sempre tá disposto a ajudar, tipo assim, sempre mostrar que você pode ajudar, mas não forçar a pessoa, tipo assim, se a pessoa falar, eu consigo, não fala, tipo, não, mas eu te ajudo e tal, não fica forçando, porque também, né, atrapalha, né, a pessoa. E se você estiver conversando com uma pessoa que tá de cadeira de rodas, não ficar em pé, porque às vezes é incômodo também você ter que ficar olhando pra cima, né? Conversando com uma pessoa. Vou ver se é isso. Uau. É muito importante, né? Você tá mantendo contato visual com a pessoa, é meio chato. Você ficar olhando pra cima e tal, e deixa uma conexão melhor na hora de conversar. Ai, ai. Também a gente tem que estar avisando para as pessoas de cadeira de rodas, quando você estiver empurrando ela, que dos obstáculos, igual você faz com as pessoas que têm baixa visão e tal. Porque elas vão sentir, né, no corpo. Então vai balançar e vai falar assim, ó, vamos passar numa parte aqui que vai balançar mais. Aí você empurra e tal, com cuidado e tal. E um lembrete muito importante, eu vou até anotar aqui, que é jamais toque no ombro, empurre ou puxe pela mão uma pessoa que tem andador, muleta, bengala, porque isso pode fazer ele perder o equilíbrio, né? Muito importante lembrar disso. Cuidado com os usuários de muletas e parecidos, né? Para não perderem o equilíbrio. Muito importante. Equilíbrio. Vou botar aqui, né? Descer do ônibus com a cadeira de costas pra saída, né? Então, porque o risco da pessoa cair se você descer com ela de frente é muito grande. Então, descer de costas ajuda muito, né? Então, pessoa que tem muleta e tal também tem que... É recomendado, né, usarem a cadeira de rodas nesses casos, porque é mais seguro. Porque o risco delas caírem tentando subir a escada é muito difícil. É muito fácil, na verdade, né? É uma coisa que acontece muito e tal. E quando for subir com elas em escada rolante, coisas do tipo, colocar no sentido contrário. Não.
no sentido que tá indo. Então, se eu tô descendo uma escada rolante, eu vou botar virado pra trás, assim, e ele vai descer assim. Se ele estiver subindo, eu vou botar ele assim, pra ele subir assim. E sempre que eu estiver segurando eles nesses espaços, eu segurar na cadeira, não nos apoios, porque isso pode sair, né? Pode estragar e tal. Importante. Não insistir pra pessoa, se ela falar assim, ah, não, eu consigo também. É muito importante, né, gente? Eu acho que para todos os casos. Tô falando sobre posicionamento, se precisar de duas pessoas, que seria uma pessoa segurando o tronco por aqui, as axilas, e de costas pro degrau, óbvio, muito importante pontuar isso. E outra pessoa nas pernas, pelo joelho também. Porque é muito importante fazer isso, né? E deixar a muleta sempre perto dele, porque, né, vai que ele se sente seguro, bota a muleta. Isso que é pra cobrador e condutor, não é muito importante pra mim. Aí a gente vem pra pessoas com deficiência auditiva. Pessoas com deficiência auditiva apresentam dificuldade de comunicação, pois não conseguem compreender os sons. Para se comunicar, dependem de gestos, movimentos corporais, expressões faciais e muita tranquilidade. Então a gente tem que falar mais devagar. Então, gesticulando e mostrar aqui bem forte, bem proeminente, né? É muito importante. Então, falar de maneira clara, velocidade normal, mantendo o mesmo tom de voz, tocando no braço, no ombro da pessoa, pra pessoa se afirmar aqui. Falar de frente pra ela, não pode ser de lado nem tal, de frente, pra pessoa conseguir ler os seus lábios de forma clara, né? Então, não grita, porque ela não vai escutar. E vai parecer que você tá xingando ela, né? É muito importante falar isso. Então, se você estiver falando uma coisa irônica, tem que mostrar na expressão, porque ela não vai estar te escutando. Então, você tem que fazer com que a sua expressão, o seu gesto corporal, mostre isso de forma negócio. Então, tipo assim, se eu estiver falando com você aqui de uma forma irônica, eu vou ter que mostrar. Então, eu vou ter que falar, tipo, aham, isso. Eu vou ter que fazer uma expressão mais ou menos assim. Ou algo mais exagerado pra pessoa entender. Ou, tipo, fazer assim, se a pessoa entender, entendeu? Ser sarcástico e tal, às vezes não negócio. Seriedade também. Então, toda vez que você precisar mudar o tom ou o estilo da frase, você tem que também mostrar isso de forma corporal para a pessoa entender. Se você souber a linguagem de sinais ou linguagem de gestos, é bom você utilizar. Se tiver acompanhada de um intérprete, se a pessoa tiver acompanhada de um intérprete, fala olhando para ela. O intérprete vai interpretar para ela depois. Mas é um pouco de falta de educação, assim. Você fala pro intérprete, o intérprete fala para ela. Se você vê duas pessoas conversando entre elas por sinais, não passe no meio. É muito importante isso também. E se a pessoa não estiver conseguindo entender, escreve bilhete. E não precisa se sentir. Como posso falar? Não precisa se sentir. Ficar assustado. Acho que é assim que eu posso falar. Não se sinta assustado se a pessoa te responder. Porque
Algumas pessoas aprendem a falar algumas palavras, até porque elas são surdas, não mudas, né? Aí a gente vem para pessoas com paralisia cerebral. Vou escrever aqui, paralisia cerebral. Importantíssimo, né? Também aprender a como conversar ou tentar ajudar as pessoas, assim, porque às vezes elas vão precisar de algo mais personalizado, assim. Então, vamos começar com a definição. A pessoa com paralisia cerebral pode apresentar várias limitações, porque pode ter comprometimento na motricidade, da fala e do equilíbrio. Ela também pode ter grande dificuldade na locomoção e na comunicação, então ela precisa de mais tempo para desenvolver as suas ações. Então, se você falar alguma coisa com ela, espera o tempo de reação dela, porque às vezes vai demorar mais tempo, entendeu? Então, para falar vai ser mais devagar, para pegar as coisas, para andar, tal. Então, tem muita atenção na hora de escutar, porque às vezes ela vai falar de uma forma não tão clara ou bem pausada. E lembrar que ela tem paralisia cerebral, tem que ser muito importante. Não é deficiência mental, então ela não é uma pessoa. Não é pra tratar ela como uma criança, né? Então. Porque ela não é doente, ela só tem essa condição. E também pode ter movimentos repetitivos e rápido. Porque vai dos dois jeitos. Tanto na fala mais devagar e tanto como movimentos muito rápidos. Agora vamos. Paralisia cerebral é mais isso, entendeu? É ter paciência com o andamento dela mesmo. Porque ela não é uma pessoa com deficiência. Então, pessoas com deficiência vão ter mais dificuldade, vamos falar assim, de estar se comunicando, né? Acho que eu vou ter que colar. E aí a gente vem para pessoas com deficiência mental, que é acho que o último tópico dessa unidade, que é pessoas com deficiência mental nem sempre apresentam limitações físicas, ou seja, facilitando a locomoção. E se a gente estimular e treinar com eles, eles podem conseguir realizar as atividades normalmente. Então, eles não precisam, dependendo de quão tu for, né, a deficiência mental, eles podem sim viver uma vida, a gente pode dizer, normal. Então, uma vida padrão, assim, mais ou menos. O seu raciocínio pode ser mais lento, né? Dificultando a leitura, a assimilação de símbolos e tal, mas não deixa ela fora dos convívios. Então, para comunicar, a gente tenta ser mais natural. Se for uma criança, pode tratar igual uma criança. Se for adolescente, o adulto também trate ele como adulto ou adolescente. Isso vai para os dois casos, tanto com deficiência mental, tanto com paralisia cerebral, porque, né, isso não tira a parte dessa pessoa, a idade dessa pessoa, a vivência dela. Então, não precisa ser super protetivo em relação a pessoa com deficiência mental, porque ela tem que fazer tudo que ela souber fazer, ela tem que fazer, entendeu? A linguagem tem que ser mais objetiva mesmo. E a gente tem que respeitar, né, o ritmo dela
E se ela começar a demonstrar ansiedade e começar a perder um pouco o controle das emoções, por não estar conseguindo, né, fazer alguma coisa, é bom a gente procurar tranquilizar a pessoa, falar, não, tá tudo bem, pode ir no seu tempo, no seu sentido e tal. E é isso aí, agora tem umas perguntas. Se vocês quiserem fazer junto comigo, vamos fazer aqui rapidinho. Deixa eu só escrever aqui, ó, deficiência. É deficiência mental que tava escrito? Deficiência mental. Vamos lá. Julgue como verdadeiro ou falso. A maioria das pessoas que possuem alguma deficiência necessitam de auxílio constante para todas as atividades. É importante auxiliá-los sempre, mesmo sem consulta prévia. Vou tirar print, galerinha, da pergunta, depois eu entro e tiro. Melhor não. Mas é isso aí, então é falso. Tá correto. Foi. Pessoas com deficiência mental sempre apresentam limitações físicas. Falso também. Não, peraí, com deficiência mental? Vamos falar que é falso. Tá bom, tá certo. A gente finalizou a primeira unidade. Outros públicos com restrição de mobilidade. Bora lá, então agora seria com gestantes e idosos, também tem isso, né? Então, para idosos, uma pessoa idosa, ela precisa de atenção redobrada, porque, né, os movimentos já estão mais lentos, então, às vezes a leitura também tem um problema. Tem que respeitar os assentos preferenciais e as gestantes, elas também precisam de atenção redobrada porque os movimentos delas vão ser mais lentos. Então a gente tem que estar respeitando e tal, ajudando a subir escada e tal, perguntando sempre, né? E aqui agora tem umas recomendações gerais. Mas isso aqui é mais pros caras do ônibus. Mas ó, dirija-se de maneira respeitosa, isso é obrigatório para todo mundo, né? Forneça as informações, quando essa informação é muito importante, né? De forma clara também. Agora tem um vídeo do Instituto Esther Assunção sobre mobilidade urbana. Eu não tô afim de assistir. Será que vai ser necessário? Eu vou pausar, vou ver e eu volto. O vídeo foi retirado do YouTube, não existe mais, então vai ter que ser sem mesmo. E é de verdadeiro ou falso de novo. Vamos lá. Orientar os passageiros quanto à necessidade de respeito aos assentos preferenciais de idosos e gestantes também é uma das responsabilidades de condutores e cobradores? Verdadeiro. Certíssimo. É indispensável que o ritmo mais lento dos idosos seja respeitado com paciência e atenção. Inclusive, existindo dificuldade na leitura do nome do ônibus, é importante que haja cuidado ao lhes informar.
Sim, verdadeiro, totalmente acertamos. Ai, é isso. Finalizado essa parte. Agora vai ter uma avaliaçãozinha. 10 perguntas, verdadeiro ou falso? A deficiência visual é dividida em duas categorias: baixa visão, quando o acesso à leitura se faz pelo sistema velho, e alta visão, quando a pessoa enxerga tudo perfeitamente. Falso. Sei lá o quê. Paralisia cerebral apresenta apenas dificuldade para se localizar no espaço. Então não apresenta dificuldade. Mentira. Falei equilíbrio. Não tem. Isso é falso. A pessoa idosa necessita de atenção redobrada, visto que seus movimentos são lentos, sendo indispensável respeitar seu ritmo. Se perceber que está existindo dificuldade, tenha cuidado em informar. É verdadeiro. Ao falar com uma pessoa com deficiência auditiva, toque no seu braço ou ombro, fale de maneira clara e distinta. Velocidade normal, mantendo o tom de voz, permite que sua boca fique bem visível, pois muito fácil. Leitura labial do que você está falando. Não grite, pois ela não ouvirá. Sua expressão ficará parecendo agressiva. Em áreas planas, os deficientes físicos devem ser conduzidos de maneira cuidadosa, no mesmo sentido do fluxo dos transeuntes em uma distância de 1 metro da parede, a fim de evitar colidir com objetos como lixeiras, painéis, aparelhos, evitando assim fazer manobras bruscas de desvio que geram insegurança e medo. Sim, verdadeiro. Os condutores de ônibus devem, antes de colocar o ônibus em movimento, certificar de que uma pessoa com deficiência esteja sentada. E os cobradores devem ter paciência ao fazer a cobrança da passagem. Aham. Verdadeiro. Parece até que eu tô fazendo uma prova pra ser cobradora de ônibus. Negócio de ônibus. Mas faz sentido mesmo. Marca alternativa incorreta agora. Sobre o que os cobradores e os condutores podem fazer com os deficientes visuais. Avisar se precisar parar fora do ponto. Interessante. Nunca parar em frente ao poste, certo? No caso do cão-guia, é garantido... Não é permitido a entrada de animais no ônibus. Esse mesmo. Agora, a alternativa correta sobre o auxílio das pessoas com deficiência visual. Pistas sonoras sobre sua aproximação? Certo. Então já é esse. Quando for auxiliar na sua locomoção, não pergunte. Tá errado. Se estiver caminhando com uma pessoa cega, não diga obstáculo. Tá errado. Ignore a pessoa solicitar informações. Mentira. Incorreta. Quanto a recomendações dos condutores e cobradores de ônibus. Bora lá? Sempre para o veículo junto da calçada. Busque não se comunicar muito com os passageiros para evitar desentendimentos. Dicas de como auxiliar uma pessoa com deficiência física. Pode marcar mais que uma? Exceto. Eu não tinha visto o exceto. Muito importante. Tem que fazer uma pesquisa. Eu não quero fazer pesquisa, velho. Botar que não se aplica. Não quero saber. Amei tudo.
Amei, amei, amei. Nossa senhora, eu amo vocês, Sastonati. Adoro, 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 adoro. Só falta mais uma coisa obrigatória que eu tenho que falar. O que motivou eu dar essa nota? Ah, eu amei o curso. Pronto. Respondido. Vamos ver se minha nota foi boa. Baixando certificada. Não tá certo. Aí agora... É isso, gente. Acabamos o primeiro. Bye, bye pra vocês. Daqui a pouco sai a parte 2 e 3 de eu fazer nos outros 2 cursos. Beijo, bye.